Amém, queridos? Deus abençoe. Olha para o irmão que está do seu lado, com esse olho lindo que você tem. Olha bem para ele, diz para ele assim, olha. Pode olhar, olha para ele. O casal aí, a Beth e o Marcílio, um olha para o outro e diz assim, da onde vem tanta beleza? Amém, queridos? Da onde vem tanta beleza? Irmãos, olha aqui para mim. Arthur, Simone. Irmãos, o pastor estava falando a respeito disso e eu lembrei de algo que aconteceu. Porque quando o Senhor fala propriedade peculiar, propriedade particular, é muito forte, não é? Deus dizendo que você é propriedade exclusiva dele, é muito forte. E surgiu uma oportunidade para mim e para o pastor de trocarmos a Eco, o carro que nós tínhamos, num terreno lá na Vila Dias. E um dia tivemos a notícia de que, eu não sei se era cigano, não recordo agora, saiu até no jornal que eles estavam começando a construir, pegando terrenos tipo assim abandonados e construindo. Eu, Roberto, a Fernanda, o Miguel, saímos num desespero. Pegamos o carro, era umas 10 horas da noite e fomos lá ver se alguém tinha tomado posse da nossa propriedade. Entendeu? Porque quando nós tomamos posse de alguma coisa, nós não deixamos ninguém tocar nela. É assim ou não é? Nós pensamos, puxa vida, pegamos o carro que tínhamos, trocamos lá naquele terreno, ficamos com a dificuldade, sem o carro. Agora a gente fica sabendo, tem notícia, diz que saiu até no jornal, que umas pessoas estão indo lá e tomando posse e construindo e fazendo barraco naquele lugar. Irmãos, nós ficamos doidos. Por quê? Porque a propriedade é nossa. Olha aqui para mim, você é propriedade de Jesus Cristo. Ai daquele que tentar tocar naqueles que têm aliança com Deus. Ai dele. Amém? Você tem fé para isso? Amém. Que bom, fico feliz por isso. Abra sua Bíblia comigo, em Josué, capítulo 14. Nós vamos repartir ou multiplicar o púlpito nesta noite. Eu vou começar e o pastor vai terminar a mensagem desta noite. Nós vamos começar a usar esse púlpito junto, porque a Bíblia diz que o casal ele se torna um. Amém, queridos? E nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos usar de uma maneira poderosa, e assim você também na sua célula, você como líder. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Livro de Josué, capítulo 14, começando pelo versículo 7. Todos se lembram da palavra de domingo, que o Espírito Santo, usando a vida do pastor, diz que nós não podemos ser um povo conformado. Quantos lembram disso? Que nós tínhamos que vencer o conformismo na nossa vida, que nós precisamos de reação. E eu anotei aqui, olha, não podemos nos conformar. E ao contrário disso, é transformar esse sentimento em perseverança. Amém, queridos? Vamos repetir comigo? Não podemos nos conformar. Ao contrário disso, é transformar esse sentimento em perseverança. Essa é a igreja de Jesus Cristo e essa é a vontade de Deus para mim e sua vida. Josué capítulo 14, versículo 7. Todos acharam? Amém? Vamos lá comigo? Caleb diz assim: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Versículo 8. No entanto, os meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Mas eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto.
e já agora tenho 80 e quanto, irmãos? 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal ainda é agora para a guerra, para sair e para entrar. É o texto que vamos meditar um pouco nesta noite. Volta lá no versículo 7. Se você tiver com a sua caneta aí, eu gosto muito de riscar a Bíblia, não sei você. No versículo 7, Caleb, vocês sabem, conhecem a história da Bíblia. Caleb é um dos 11 que Moisés pediu para que fosse espiar a terra. Moisés escolheu 12 homens, eu acredito que eram 12 homens de ponta. 12 homens que eram líderes, 12 homens que tinham conhecimento sobre batalha, 12 homens que andavam junto com o seu discipulador, com o seu líder, 12 homens experientes. Não foi como se eu chegasse aqui no meio da igreja e escolhesse 12 pessoas para espiar uma terra. Não acredito que aconteceu isso. Moisés escolheu pessoas experientes, pessoas que conheciam realmente. E o interessante é que de 12, quantos que trouxeram relatórios bons daquilo que viram? 2. Quem era? Josué e Caleb. De 12, somente 2, irmãos, somente 2 vieram dizendo, trazendo notícia boa. Eu quero que você nessa noite comece a pensar sobre isso. Versículo 7. Eu tinha 40 anos, quando o meu discipulador, quando o meu líder, que era servo do Senhor, me enviou de onde eu estava, de Cades Barneia, para espiar a terra. E essa terra era a terra que manava leite e mel, era a novidade de Deus para o povo, era o melhor de Deus para o povo. Agora um pouquinho embaixo que eu quero chamar a sua atenção, não sei se a sua Bíblia tem a mesma versão que a minha, mas eu fiquei apaixonada por essa resposta de Caleb. Ele diz assim ainda no versículo 7, no finalzinho: e eu, Caleb, eu trouxe resposta para o meu discipulador, para o meu líder, como sentia no meu coração. Oh, irmãos, eu acabei de dizer para vocês aqui o tema da minha mensagem. Não podemos nos conformar, ao contrário. Eu preciso transformar este sentimento em perseverança, em ânimo. De 12, Caleb diz assim: o meu discipulador me enviou a espiar uma terra que Deus havia prometido, e eu fui juntamente com os 11, mas sabe o que aconteceu? Eu lhe trouxe resposta, como sentia o meu coração. O sentimento, a fé, amém, era a melhor possível. Amém, amados? Olha aqui o versículo 8. No entanto, presta atenção, no entanto, os meus irmãos, ele diz os meus irmãos, 12, que tinha a mesma palavra que Deus, falou com Josué: não temas, você vai fazer passar esse povo para o Jordão, você vai levar esse povo para uma conquista, você vai levar esse povo, sabe, para possuir uma terra que mana leite e mel, aonde o povo vai plantar, aonde o povo vai colher, aonde o povo vai ser próspero, aonde o povo vai ser ricamente abençoado. Josué, você vai, com certeza Caleb estava lá, com certeza aqueles 10 estavam lá, Josué estava lá, porque ele tinha a palavra de Moisés, agora o próprio Deus falando com ele. Irmãos, quanta palavra nós temos recebido em todos os cultos, em todas as células, como Deus tem enxertado dentro de nós uma fé, uma perseverança, um ânimo, porque Ele tem coisas grandes para você, amém? Quantos creem nisso? Deus não te chamou para ser mais um membro de banco, querido. Deus te chamou para fazer a diferença. E você precisa acreditar nisso, amém, amados? E ele diz aqui no versículo 8: no entanto, os meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Olha que coisa louca! Os 10 viram os gigantes. Quando o Senhor diz para nós que nós devemos lutar, Ele está dizendo que Adão e Eva conseguiu entregar para Satanás tudo aquilo que é nosso.
através do pecado, da desobediência. Os gigantes sempre vão existir. A luta, a batalha na vida do cristão, pode-se dizer que é normal? Sim, porque você tem que ir à luta, você tem que ir à conquista. Não cai nada do céu a não ser diabo, amém, irmãos? Não cai nada do céu a não ser diabo. Agora a bênção está aqui para nós, mas você precisa ir conquistar, porque Satanás ali, se eu não me engano, Lucas 4, ele disse para Jesus que foi entregue, foi dado. Olha que absurdo Satanás, que raiva que eu tenho dele quando ele diz isso. Ele olha bem para Jesus e fala assim: olha Jesus, foi entregue tudo para mim, está tudo na minha mão. O que ele está dizendo? Que por causa do pecado, da desobediência, Adão e Eva entregou tudo para Satanás. Por isso que nós, irmãos, não é questão de luta ser algo normal na vida do crente. A questão é que é a verdade. Isso é um fato. Nós precisamos tirar da mão do diabo, amém, queridos? Nós precisamos tirar aquilo que é nosso por direito da mão do diabo. O pastor contou aqui esses dias o testemunho do Natan lá de Jacutinga, que ele teve aquele sonho doido, né? Quem estava aqui no culto ouviu, não vou repetir, mas o Senhor falando para ele que tinha que ir agora de frente com Satanás, ir lá e tomar da mão do diabo, porque Jesus conquistou isso para nós. Então precisamos batalhar. E aqueles meninos, eles foram, 12, mas 10 viram gigantes. Quando foram espiar a terra, havia luta. Havia um povo que já tinha tomado posse da terra que Deus disse que era do povo dele. A terra que manava leite e mel, aquela terra produtiva, era do povo de Deus, era de Israel. Mas quando o povo chega, o povo vê gigante. Irmãos, olha aqui para mim. Eles viram o gigante e já desanimaram. E desanimaram também o povo. Enquanto que Caleb veio com o relatório, com a resposta para o seu líder, disse assim: olha, eu falo para você que nós vamos vencer, que esse gigante aí não é nada perto do nosso Deus, que nos tirou do Egito, que abriu o mar vermelho, que tirou água da rocha, que continua fazendo milagres. Esse gigante aí, nós vamos vencer eles. São grandes sim, Moisés, são gigantes. A terra está cheia de gente lá que tomou posse daquilo que Deus disse que é nosso. Mas quer saber, sabe o que eu sinto no meu coração? Uma alegria, uma honra muito grande, porque a unção que está sobre mim é a unção do Deus vivo, todo poderoso. Mas os 10, querido, os 10 olharam para o gigante e nem sequer lutou, nem foi para a batalha, nem foi lá para ver como é que funcionava, já desanimou. Assim tem muita gente que vem para Jesus e pensa que vai ser cor de rosa, que vai ser mar de rosas, que acha que as coisas vão cair do céu. Querido, eu vou repetir, do céu só caiu demônio. Precisamos conquistar. Precisamos vencer os gigantes da nossa alma. O primeiro gigante é o desânimo, amém? A primeira batalha, nem se sabe ainda o que é o MDA. Já acharam que era um gigante? Já desanimaram. E pior, desanimou outras pessoas, que muitas delas foram vítimas de comentários de algo que nem sabia o que era. Entende o que eu estou dizendo? Eles viram o gigante, mas nem começaram a batalhar, nem começaram a guerrear, já desanimou, e desanimou uma leva de gente junto com eles. Está escrito isso na sua Bíblia? No versículo 8? Estou falando besteira? No entanto, os meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Mas olha que coisa linda aqui, ó. Eu, porém, está na minha Bíblia assim, ó, ainda no 8. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Oh, irmãos, não vai ser um glória a Deus aí? Glória a Deus. Caleb diz: eu, porém, 10 vieram com um relatório terrível, mas eu. Diz assim comigo: eu continuo perseverando, porque eu sei que esta terra mana leite e mel. Você tem que pensar isso quando você oferta, quando você dizima.
Você tem que pensar isso quando você serve o Senhor, quando você dobra o seu joelho, quando você vai ter o seu TSD. Você tem que pensar isso quando você abre a Bíblia. Você tem que pensar isso quando você conversa com alguém para discipular. Você tem que pensar isso a cada 6 passos da sua vida, a cada meditação. Deus disse para Josué: medita na minha lei de dia e de noite para que você prospere. Sabe por quê? Para que o seu sentimento nunca seja afetado com sentimento de desânimo, com sentimento de pessoas que nem começou a lutar e já desanimaram. E muitas vezes quer desanimar eu e você. Oh, irmãos, precisamos derrubar gigantes. Amém, queridos? Versículo 9. Então Moisés jurou naquele dia. Olha o líder deles. Moisés ficou tão satisfeito com aquela notícia, com aquele relatório de Caleb. Moisés ficou tão assim: puxa vida, eles estão entendendo tudo. Graças a Deus, né? Gostaria que fosse mais, porque de 12 poderia ser pelo menos a metade, né, irmãos? Foram 2. Ó, irmãos, vou falar uma coisa para você: ora pelos líderes, amém, amados? Ora pelos líderes. Poderiam ser mais ou menos 6, foram 2. Mas Moisés estava tão feliz, porque Caleb chega, entrega aquele relatório, meu Deus, relatório maravilhoso. E ele diz assim no versículo 9: então Moisés, ele jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, oh meu Deus, será tua e de quem mais? É tremendo, não é? Sabe por que eu não abro mão? Você sabe por que eu sou crente? Acredito que eu sou crente de verdade, imperfeita como qualquer pessoa, falo bastante, amo falar do amor de Deus, e às vezes por falar do amor de Deus, às vezes a gente dá umas tropeçadas, porque a gente quer o melhor para todo mundo, mas acredito que eu me converti de verdade. Mas você sabe o que eu não abro mão na minha vida? É dos meus filhos, porque eu e o pastor, um dia nós vamos embora, um dia o Senhor vai nos recolher para o céu, e eu quero ver a minha semente servindo o Senhor, a minha Maria, os filhos da minha Maria, os filhos do Arthur, os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, pisando numa terra abençoada, tendo filhos abençoados, não precisando usar droga, não precisando, sabe, de nenhum subterfúgio maligno desta terra para preencher o vazio da sua alma. Eu quero filhos e filhas, netos, bisnetos, tataranetos, cheios de Deus. E eu vejo aqui Moisés com tanto prazer, dizendo para Caleb assim: Caleb, eu juro, eu quero fazer uma aliança perpétua com você, que essa terra, você não se desanimou e não desanimou ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você: essa terra vai ser sua. Sabe o que ele estava dizendo? Você vai ser próspero. Sabe, a aliança que eu tenho é com os teus filhos também. Ô irmão, não precisaria nem de dinheiro mais, viu? Não precisava nem de dinheiro mais, só de falar que ele teria sobre os seus filhos a bênção. Ô irmão, graças a Deus aqui não tem pais que choram porque perderam seus filhos de maneira cruel no pecado. Mas que alegria que é ter os filhos na igreja. E eu quero profetizar para mães que estão aqui nesta noite, e essa palavra sai do altar nesta noite, que os seus filhos vão servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e os seus filhos serão santos. Os seus filhos serão, sabe, portadores do arrebatamento da igreja. Os seus filhos não vão morar no inferno, os seus filhos vão morar no céu. Vão ter famílias abençoadas para a glória de Deus. O líder disse isso: aonde você pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua. Por quê? Eu anotei aqui, ó. Quando eu obedeço
quando eu não desanimo, quando eu transfiro esse sentimento, porque todos nós desanimamos, amém, irmãos? É mentira falar que todos nós aqui somos perfeitos e que em nenhuma situação a gente desanima. Eu mesmo, há 2 anos atrás, eu falei para o pastor Amor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma reunião com a igreja e vamos reunir todo mundo, vamos pedir para eles procurar uma igreja, para eles congregar, vamos nós dois procurar uma outra igreja, porque as coisas não estão acontecendo. As coisas não estão acontecendo, eu não estou vendo conversão de famílias em massa. Eu quero ver a sua esposa na igreja, eu quero ver o seu esposo na igreja, eu quero ver a família inteira servindo o Senhor. E eu falo, Deus, cadê? O que está acontecendo? Deus veio com o seu refúgio e trouxe para nós o MDA, discipulado 1 a 1, uma transformação, uma transição, uma mudança de conceito na igreja, porque Deus, Ele precisa de algo mais, Ele precisa de pessoas guerreiras, Ele precisa de pessoas que estão entendendo que existe o gigante. Você tem que ir lá e tirar da mão do gigante. Eu também desanimei. Há 2 anos atrás eu também desanimei. A Bíblia diz que certas coisas é normal que venha, mas não é espiritual que permaneça. É lícito que venha, mas não que permaneça. O que tem que permanecer é quem Deus é na minha vida, é quem Deus é na sua vida. O seu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar? Amém. Ou esse Deus está só nos filmes? Esse Deus é o seu Deus? Amém. Que levantou o filho da viúva de Naim, que ela já estava indo com ele para enterrar, estava num caixão. Esse é o seu Deus que ressuscita quem está morto, que cura o câncer, que transforma a vida das pessoas. Então é lícito que venha, mas eu não vou aceitar, porque esse é o Deus que eu decidi servir na minha vida. Amém, queridos? Amém. Então eu não posso desanimar. E porque ele não desanimou, queridos, diz aqui, olha, no 9, um pouquinho abaixo, em herança perpétua, por quê? Moisés disse para ele, sabe por que eu estou falando para você que esse lugar que você pisou o teu pé é teu? Os teus filhos serão prósperos? Porque você decidiu perseverar em servir ao Senhor. Sabe quantos anos demorou para me ver, começar a ver a conversão na minha família, pai, mãe? Porque quando eu me converti, a minha família era católica, muito religiosa. E eu conheci o Evangelho e servi o Senhor. O meu pai meu pai ficou 2 anos, não é 2 dias, 2 anos, sem falar comigo. O Miguel era pequenininho, gostava de cavalo, e meu pai sempre passava na minha rua com o cavalo. O Miguel dava os bracinhos para querer ele, para ir com ele. O meu pai virava a cara e de ruindade não conversava comigo, nem com a minha família. Os meus parentes em Minas que visitavam a minha casa, sou uma das primeiras sobrinhas, uma das primeiras netas, ninguém mais falou comigo porque eu me converti ao Evangelho. Passei uma luta muito grande, irmãs, irmãos, ninguém entendeu o que Deus estava fazendo e Deus estava amando eles. Porque quando Deus chama Ele chama para iluminar, porque Ele quer trazer todo mundo à luz. Hoje, graças a Deus, são todos cristãos, mas presta atenção, sabe quantos anos demorou para Deus entrar com a salvação na casa da minha família? 8 anos. Depois de 8 anos, eu vi o meu pai salvo. 8 anos. Você imagina se eu não fosse perseverante? Eu teria desistido. Porque o meu maior sonho até então era ver o meu pai salvo. Amém, queridos? Ele era o patriarca, a bênção vem dele. E depois de 8 anos Deus começou a responder o meu coração. Então, queridos, perseverança traz resultados em Deus. Amém, irmãos? Traz resultados. Quando eu decido ser perseverante, eu vou trazer resultados em Deus para a minha vida. Eu vou atrair a vontade de Deus para mim. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, pelo poder da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer qual é a boa, que mais? Vontade de Deus. Quando eu decido, sabe, em transformar sentimento de desânimo, sabe, por perseverança, é isso que o líder estava dizendo para ele, porque você decidiu ser perseverante, porque você decidiu seguir ao Senhor, eu prometo terra para você e para os teus filhos. E escuta, presta atenção, isso vai te trazer resultados maravilhosos, você vai atrair a vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos?
Versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida como falou há 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Olha aqui para mim. Presta atenção. Quando Moisés falou isso para ele, ele está contando a história aqui. Ele diz que já faz 45 anos que ele ouviu essa palavra. 45 anos que ele tinha essa palavra guardada no coração, que ele ia tomar posse de uma terra, que ele ia ter os seus filhos abençoados. Fazia 45 anos que ele estava andando aonde? Ruas de ouro? Ruas de ouro? No deserto. Com quem? Com quem no deserto? Com pessoas, meu Deus, fofoqueira, endurecida de coração, pessoas que murmuravam. Sabe qual foi a maior luta de Caleb? Foi vencer os sentimentos da sua alma em conviver com um povo no deserto, que diz a Bíblia que era de dura serviço, é isso, né? Um povo de mente escravizada, um povo que Deus teve que trabalhar tanto com eles, um povo difícil de lidar. Sabe, eu fiquei apaixonada pela vida de Caleb, passei a ser fã dele número 1 hoje, quando eu comecei a ler sobre isso. Ele venceu, irmãos, todos os sentimentos de ira, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Caleb venceu no meio do deserto, andando 45 anos com um povo, irmãos, difícil de se conviver. Mas ele disse assim: olha, já faz 45 anos que eu tenho, sabe o que na minha mente? Uma palavra de Deus para a minha vida através do meu líder, que eu vou tomar posse, que eu vou ser próspero, que os meus filhos vão ser abençoados. Irmãos, você aguentaria 45 anos? Fala a verdade. Você aguentaria? 45 anos esperando uma promessa? Quantos anos Abraão esperou? Quantos anos Sara esperou? Sabe, irmãos, olha aqui para mim, no nome de Jesus, com esse olho lindo, curado, restaurado, abençoado que você tem. As pessoas hoje dessa geração, que nós também não temos culpa, a gente acaba sendo vítima de um sistema. Mas Jesus muda tudo isso, amém, queridos? Porque Ele reprograma a nossa mente. É por isso que Ele disse que nós tínhamos que nascer de novo. Sabe, irmãos, hoje nós somos de uma geração que, se as coisas não acontecerem no prazo de 1 ano, se as coisas não acontecerem no prazo de 2 anos, se as coisas não acontecerem no prazo de 4 anos, se as coisas não acontecerem no prazo... Eu faz 25 anos que eu estou servindo o Senhor. Eu ainda tenho tanta coisa para colher da mão de Deus ainda. E se as coisas não acontecem em 10 anos, sabe o que as pessoas fazem? Muitas delas desanimam os outros e vão embora. Agora eu pergunto para você, estamos preparados para esperar? A sua bênção, ela já aconteceu. Mas precisamos tomar posse. Pastora, mas então por que Caleb não tomou posse? Se já fazia 45 anos. Infelizmente eu não tenho resposta para te dar. Essa resposta está em Deus. Amém? Quantos anos faz que você está esperando a transformação do seu esposo? Há quanto tempo faz que você está esperando a salvação da sua família? Eu esperei para começar na minha casa 8 anos pelo meu pai. Se o espírito de desânimo tem tentado pegar você, na autoridade do nome de Jesus, você tem o poder de Deus para vencer esse gigante. Amém. E para mandar ele embora. Porque o que é teu, é promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém, queridos? Nada. Você pode esperar 45, 50, 60, 70. Vale a pena esperar uma promessa de ver a sua família todinha no céu. Não desanima, não vá embora, pelo amor de Deus. É a sua vida e a vida dos seus filhos. Você entende isso? Amém, queridos? 45 anos já, versículo 10. Falou esta palavra a Moisés quando Israel ainda no deserto. Aí ele diz: e já agora eu tenho 85 anos de idade. 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal ainda é agora. Para a guerra, para sair e para entrar. É brincadeira uma coisa dessa? Um homem com 85 anos,
Ele diz agora para Josué: olha, eu estou preparado, eu estou tão forte. 45 anos na guerra, irmãos, presta atenção. Eu estou tão forte, como naquele dia que eu ouvi a palavra de Moisés, para entrar na guerra e para sair dela. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Sabe aonde eu concluo aqui, que eu marquei para mim aqui? Sabe o que eu concluo? É que a vontade de Deus na vida dele estava tão presente ainda, estava tão presente dentro do seu coração, que em nenhum momento ele foi vencido pelos seus sentimentos. Josué 1:9, se eu não me engano, ou 1:3, não recordo agora. O Senhor disse para Josué: medita na minha palavra, o quê? De dia e de noite, para que você prospere. Sabe o que estava no coração de Caleb, como um bom discípulo? Ele tinha a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, se tem uma coisa que você precisa guardar, para que o diabo não roube de você, são sementes. E sabe o que está acontecendo nesse culto aqui hoje? É palavra, é semente de Deus para o teu coração. Você precisa guardar essa semente de perseverança. Você precisa ser forte na hora da adversidade, na hora dos problemas, que quando bater o sentimento de desânimo, você fazer uso dessa semente que Deus está lançando sobre o culto nesta noite. Amém, queridos? Está sempre em meditação, sempre em leitura com a palavra, porque o que aconteceu com Caleb, ele diz, olha, fazem 45 anos de guerra, de luta, andando no deserto, mas escuta, eu estou igualzinho, com o mesmo sentimento, olhando para as coisas como eu olhei naquele dia que eu fui espiar a terra, eu estou do mesmo jeito. Sabe qual é o segredo, irmãos? Não tirar o foco de Jesus. Não tirar o foco de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. Eu quero te mostrar um segredo. Filipenses 3:13. Para você permanecer perseverante e ter resultados da parte de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Novo Testamento, depois de Efésios. Você chega em Filipenses. Vamos ler o 12 também. Ele casa aqui com aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Acharam? Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Quantos estão comigo? Vamos lá. Paulo dizendo, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo, o que fui alcançado por Jesus. Aí ele diz no 13, irmãos, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Eu vejo Caleb nessa situação. Irmãos, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Segredo para você nesta noite, guarda isso no teu coração. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão. Oh, irmãos, é segredo para você tomar posse de tudo aquilo que Deus já determinou na sua vida. Sabe qual é o segredo? Eu não julgo ter alcançado tudo que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem muito mais para mim. E eu acredito, e não é presunção não. Essa é a minha fé. E a minha fé não pode ser julgada só por Deus. Eu acredito que Jesus entregou a cidade de Mojimirim para você. Eu acredito. O MDA vai mudar a história da cidade de Mojimirim. Gente, que fraco, credo. Eu acredito que o MDA vai mudar a história da cidade de Mojimirim. Amém. A região, a nação. Amém, queridos? Mas qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu olhando para a adversidade? Olhar para gigante? Olhar para comentários profanos? Olhar para o que as pessoas acham e pensam de mim, de você? Você não é o que as pessoas pensam de você, você é o que Deus fala o que você é. Amém, amados? Qual é o segredo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Olha aqui para mim. O que aconteceu há 10 minutos atrás, só ficou para a experiência, já foi, acabou.
é daqui para frente. É de como você vai sair desse culto hoje. As coisas na sua vida é de como você vai sair desse lugar aqui hoje. O que aconteceu, ou foi diabo, ou foi carne, ou foi mundo, isso aí é inimigo, são gigantes. Sabe o que você faz com eles? No nome de Jesus, eu esqueço-me das coisas que para trás ficou, e eu avanço para o alvo, para o prêmio soberano da vocação que Cristo tem para mim. Amém, amados? Quer ver outro segredo? 2 Coríntios 5,16. Vamos lá, volta um pouquinho aí. Já vou passar para o pastor. 2 Coríntios 5,16. É um versículo que você precisa meditar nele de dia e noite para você prosperar os teus sentimentos, para você sempre estar como um guerreiro forte para conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Acharam? 2 Coríntios 5,16? Assim que, daqui por diante, depois que eu sair desse culto, daqui a pouco, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Daqui por diante você vai chegar na sua casa, a hora que você vê o seu esposo lá, você vai encher ele de beijos. Você vai abraçar ele, você vai dizer que você ama ele. Você vai chegar naquele filho que, sabe, está te dando ali só lucro, só bênção. E você vai chegar e vai dizer que você o ama, que você, sabe, está muito feliz. Você vai liberar, porque de agora em diante, daqui por diante, a ninguém mais eu vou ver segundo a carne. Amém, queridos? Eu vou ver com os olhos da fé, ainda que aparentemente parece um gigante de problemas, parece uma pessoa de coração endurecido, parece uma pessoa muito estranha, sabe? Não importa a maneira com que você vê, é a maneira com que você é perseverante, não importa quanto tempo vai durar essa situação, o que importa é que você decidiu ter ânimo e perseverar, e você tem certeza que essa bênção vem de Deus e ela te pertence em nome de Jesus. Amém, queridos? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora eu já não vejo mais Cristo assim, eles dizendo. Eu vejo um Cristo que morreu para tirar da mão do diabo aquilo que é meu por herança. E eu vejo Ele agora em espírito agora Ele está em todos os lugares, Ele conhece a minha necessidade, e Ele sabe o que eu tenho passado, e Ele diz que a vitória é minha, então eu estou firme e perseverante para ir lá, buscar, destruir gigantes e trazer a minha vitória em nome de Jesus. Efésios 6, 10, 12, para me terminar. Efésios, à frente de Filipenses, Colossenses, vamos embora. Efésios 6, 10, 12. Sabe qual é a virtude que eu vejo na vida de Caleb e Josué? É que eles sabiam onde eles queriam chegar. Olha aqui para mim. Você sabe onde você quer chegar? De verdade. Você já pensou nisso? O pastor, na mensagem de domingo, eu anotei isso, ele disse isso na mensagem de domingo. Você sabe aonde você quer chegar? Eu sei. Eu quero chegar no céu. E eu quero chegar no céu com os meus discípulos. E eu quero chegar e dizer para o Senhor, Senhor, eu perseverei. Eu venci os gigantes. Eu não saí da batalha, eu não fugi da guerra. Por isso, Senhor, se os meus filhos não estão ainda comigo, eles estão lá e eu sei que o Senhor está cuidando deles. Olha o 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde? E a força vem da onde? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você já está vestido pelo sangue de Jesus. Você já é uma nova criatura. Mas sabe o que é revestir? É como se viesse agora um vento terrível, um frio enorme, eu já estou vestida. Mas a Ana chega em mim e fala assim, ó, usa o meu casaco, se reveste, porque o frio está grande. Você já aceitou Jesus, o sangue de Jesus já está sobre você, mas tem coisa que você precisa buscar, revestimento que vem do alto. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar cheio de Deus, ler muita Bíblia. Você precisa ter comunhão com Deus, para você vencer o desânimo. Amém, irmãos? De novo vou repetir, Josué disse, o Senhor disse para Josué, medita na minha lei de dia e de noite, para você prosperar nos teus sentimentos.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra o que, irmãos? Guerra, batalha. Pois não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Esses são os gigantes que usam muitas vezes sentimento, vontade, desejo, que faz um ruar, ser tremendo, para ver se nos tira da presença de Deus. Mas eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que o espírito de perseverança faz parte da sua vida, e você vai ver a sua família salva, e você vai ser próspera, e você vai ser um instrumento poderoso na mão de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então aplaude o Senhor em nome de Jesus. Amém.